Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 19 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $114.800, com uma queda ao longo das últimas 24 horas de 0,37%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma queda um pouquinho maior ao longo do último dia, uma queda de 0,8%, com cada unidade nesse momento em $4.270. A gente vê que o mercado cripto, de uma maneira geral, está começando a tentar se recuperar da correção que a gente está vendo, que a gente está experimentando ao longo dos últimos dias. Dentro do top 10, a gente tem a Solana valorizando 0,5% ao longo do último dia, a BNB valorizando 1%, a Cardano está com uma valorização de 2%. Então a gente vê que as criptomoedas estão reduzindo as suas perdas, reduzindo o percentual de perdas e tentando começar a apontar para cima, o que é algo natural. Afinal de contas, a correção que a gente viu nos últimos dias teve muitas condições, muitos fatores macroeconômicos também, mas também teve uma realização de lucros natural. A gente viu o mercado cripto esticando bastante ao longo do último mês, então era natural que em algum momento a gente visse investidores, que a gente visse compradores de cripto liquidando, vendendo para justamente fazer essa realização de lucro. E isso a gente consegue ver muito claramente também através do ETF, dos ETFs de criptomoeda do mercado americano. Especialmente dos ETFs de criptomoeda spot, ou seja, da criptomoeda à vista, sem ser contrato de futuro. E no dia de ontem, dia 18 de agosto, a gente teve o segundo dia consecutivo de outflow. A gente teve o segundo dia consecutivo de saída, tanto no ETF de BTC Spot, quanto no ETF de Ether Spot. No ETF de BTC Spot, de Bitcoin à vista, a gente teve uma saída de 840 unidades de Bitcoin. E vale frisar que os dois que mais tiveram saída, na verdade os dois únicos que tiveram saída no dia de ontem, foi o da BlackRock, que é o maior ETF de Bitcoin Spot do mercado cripto, e o da ARK21 Shares, que é o quinto maior. Foram os dois únicos que tiveram saída, são 11 ETFs, esses dois tiveram saída, e se somar tudo, deu um 840 de outflow. Da mesma forma, a gente também teve saída pelo segundo dia consecutivo no ETF de Ether Spot, uma saída um pouquinho mais intensa comparado ao dia anterior. A gente teve uma saída de 43.975 ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 196 milhões de dólares, é um percentual bastante considerável, mas de qualquer forma, mesmo com essa saída, mesmo com essa queda que a gente tem visto no preço da ETH ao longo do último dia, ao longo da última semana, a gente tem visto as empresas continuando a comprar Ether como um ativo de tesouraria. Assim como a gente vê esse movimento acontecendo no Bitcoin, o que muitas vezes acabou ajudando o Bitcoin a ser um ativo mais resiliente, a gente está começando a ver isso acontecendo também no Ether. E no dia de ontem, a Sharp Link Gaming, na verdade no dia de hoje, já pela manhã, já foi dia 19 de agosto pela manhã, a Sharp Link Gaming, que é uma empresa de apostas esportivas, anunciou uma nova aquisição de ETH. Foi uma aquisição de 12 mil unidades de Ether. Com isso, agora, eles possuem 740.800, com um valor em dólar americano de aproximadamente 3,18 bilhões de dólares. Muito significativo, uma empresa que não era do mercado cripto, uma empresa de apostas, investindo cada vez mais no Ether como um ativo de tesouraria, e isso é um dos fatores do Ether estar tendo uma valorização tão expressiva ao longo dos últimos meses. De maio para cá, o Ether tem conseguido outperformar, tem conseguido ter uma performance, uma valorização, inclusive perante o Bitcoin, e muito disso é graças ao aumento da demanda dos institucionais e dos investidores tradicionais pelo ETF e o aumento também do interesse institucional por ETH. A gente tem visto cada vez mais empresas comprando ETH como um ativo de tesouraria, assim como a gente vê acontecendo também no Bitcoin. E o mercado cripto, ele, apesar de estar nessa tentativa de reversão da correção, no dia de hoje, a gente tem sim boas tendências para ele, mas não só para o mercado cripto, para o mercado financeiro tradicional. O mercado financeiro americano, nesse momento, o S&P 500, ele está aberto há cerca de meia hora no momento de gravação desse episódio. O S&P 500 está praticamente estável, com uma alta de 0,04%. A Nasdaq está em queda de 0,4% e a Dow Jones está operando em alta de 0,5%. Mas apesar disso, que não falei, os prognósticos são positivos. Afinal de contas, o mercado está esperando um corte da taxa de juros por parte do Fed na próxima reunião, dia 17 de setembro.
Nesse momento, se a gente olhar o mercado da Polymarket, o mercado preditivo da Polymarket, a gente vê que tem 71% de chance de um corte de 25 pontos, 26% de chance de não ter mudança, 2,8% de ter um corte de 50 pontos ou mais. Então o mercado está acreditando bastante justamente nesse corte de 25 pontos, o que já é algo significativo. Muitos analistas falam que o mercado já precificou esse corte, mas isso de fato a gente só vai saber mais perto. Ainda falta cerca de um mês para a reunião, então, além disso, muita coisa até lá pode mudar. Inclusive a economia americana demonstrar tanto aquecimento que o Fed acabe não cortando a taxa de juros. Apesar de que, no atual momento, o mercado está bastante convicto que sim, teremos esse primeiro corte da taxa de juros ao longo desse ano. E falando ainda em Estados Unidos, a SEC, que é a CVM americana, adiou algumas decisões sobre aprovações de ETF. Em um comunicado que foi protocolado no dia de ontem, a agência definiu novas datas de decisão. 8 de outubro para o ETF de Bitcoin e Ether da Truth Social, 16 de outubro para os ETFs de Solana da 21 Shares e da Bitwise e 19 de outubro para o Core XRP Trust da 21 Shares. Ou seja, a gente tem aí a possível aprovação de um ETF de Solana Spot, de um ETF de XRP Spot e de um ETF combinado de BTC e de Ether da Truth Social. Então, que é inclusive o grupo ligado ao Donald Trump. Vamos acompanhar de perto porque isso acaba significando claramente mais dinheiro para o mercado cripto. A gente tem uma grande avalanche de protocolos, de pedidos de ETF já protocolados na SEC de diversas criptomoedas. A gente tem pedido de ETF de XRP, tem pedido de ETF de BNB, tem pedido de ETF de Solana, de Tron, de Hedera, de Litecoin, até de Memecoin tem pedido de ETF protocolado. Eu particularmente não acredito, a opinião pessoal do Paulo Aragão, que o mercado tenha demanda suficiente para um ETF de criptomoedas spot de qualquer criptomoeda. Eu não acho, por exemplo, que se a gente pegar ali pegar uma criptomoeda aleatória aqui, que está perto do top 100. Vamos pegar a Gala, que é a 97ª. Eu não acho que se a gente fizer um ETF de Gala, spot, vai ter demanda suficiente. Para isso, a gente consegue até fazer uma comparação com o volume negociado nas últimas 24 horas. Gala, por exemplo, negociado nas exchanges centralizadas e descentralizadas, tem 108 milhões de dólares. Isso no mercado criptonativo. Será que se a gente jogar isso para o investidor tradicional, ele vai se interessar por esse produto? Mas quem tem que responder isso é o próprio mercado. Se for lançado e o mercado não tiver interesse, naturalmente o produto vai ser extinto depois de um tempo. De novo, quem tem que responder isso é o mercado, não é simplesmente um regulador porque tem a convicção de que aquele ativo não presta. Quem tem que responder se tem interesse ou não é o próprio mercado. E falando em mercado, fazendo só uma comparação com o nome, o mercado Bitcoin aqui no Brasil está convertendo o Pix em euros com taxa zero direto em conta bancária em Portugal. Vale ressaltar que o mercado Bitcoin é uma das maiores exchanges brasileiras, uma das maiores corretoras brasileiras, e eles possuem também uma corretora em Portugal. E agora, eles lançaram esse serviço que permite a conversão direta de Pix em euros com recebimento na conta bancária portuguesa. Segundo a corretora, o serviço não tem taxas e também permite o envio de euros para uma conta bancária no Brasil com recebimento via Pix. Vale ressaltar que a funcionalidade já está disponível na plataforma, que opera também como uma corretora de criptomoedas registrada no Banco de Portugal. De acordo com o mercado Bitcoin, o serviço integra tecnologia blockchain e liquidação via Pix no Brasil, oferecendo ao usuário final mais segurança e agilidade nas transações. Então, você que mora em Portugal, mas que é brasileiro e que também tem alguma fonte de recebimento no Brasil, fica ligado aí nessa novidade que é algo bem interessante para o mercado de uma forma geral. Eu sei que alguns mercados, por exemplo, em Portugal, já passaram a aceitar o Pix, eles utilizam inclusive uma solução brasileira por trás para fazer essa liquidação, mas tem a taxa de IOF muitas vezes incluídas no valor. Então essa solução do mercado Bitcoin pode ser bem interessante para você que mora em Portugal e tem recebimento no Brasil, e a gente sabe que a comunidade brasileira em Portugal é bem significativa. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje,
a gente vai repercutir um pouco sobre o fato de cripto ter sido aprovado nos planos de previdência privada dos Estados Unidos, que é o 401k, né, que muitas vezes é chamado Retirement Plans. E muitos analistas, inclusive analistas da Bitwise, estão falando que isso pode fazer com que até 2025, até o final de 2025, o Bitcoin atinja a marca de $200 mil americanos. Isso justamente por causa do grande volume de dinheiro que isso pode trazer. Afinal de contas, agora os fundos de pensão, agora essas previdências privadas estão autorizadas a investir em Bitcoin, estão autorizadas a investir em criptomoeda. O Trump sancionou isso através de uma ordem executiva e isso naturalmente tem o poder de trazer muito dinheiro para o mercado cripto, tem o poder de trazer muito capital para o mercado cripto. Se isso vai de fato acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Afinal de contas, só a ordem executiva por si só não é capaz de gerar essa alta. A gente precisa ver o dinheiro fluindo para o mercado cripto, mas só de ter essa possibilidade, se eles começarem a investir 3% de todo o capital que está aportado, a gente vai ver um grande fluxo, um grande inflow de capital. Para vocês terem uma ideia, existem até estimativas que falam que isso pode ajudar mais o preço das criptomoedas do que o ETF de Bitcoin Spot ajudou. E olha que ajudou muito. Muita gente fala que pode trazer para o mercado cripto 122 bilhões de dólares, isso assumindo uma alocação de apenas 1% do capital. Então, com isso, a gente consegue ver o tamanho do impacto que a gente pode ter no mercado cripto. E para mim, particularmente, parece ser uma questão de tempo até a gente ter o anúncio das primeiras compras desses fundos, dessas previdências privadas, adquirindo, se expondo, mesmo que minimamente em BTC, mesmo que minimamente em outras criptomoedas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma curiosidade. O dia de ontem, dia 18 de agosto, marcou o aniversário de 17 anos do registro do domínio bitcoin.org. Em 18 de agosto de 2008, ou seja, alguns meses antes da publicação do white paper do Bitcoin, que foi em outubro, Satoshi Nakamoto registrou o domínio bitcoin.org. Então, tudo isso que a gente debate, esse mercado que pode atrair tantos e tantos e tantos bilhões de dólares, esse mercado que já é mais do que $1 trilhão de capitalização, surgiu há menos de 17 anos atrás. A gente está evoluindo muito rápido, o mercado cripto está evoluindo muito rápido, e sendo muito sincero com vocês, cada dia eu tenho mais convicção de que os prognósticos são os melhores possíveis. Se você chegou até aqui agora, é a parte chata do episódio, mas é a parte que a gente realmente precisa da sua ajuda. A gente precisa da sua colaboração se inscrevendo no canal, passando a seguir o podcast nos streams de música, como Spotify, como Deezer, dando rating no podcast, dando 5 estrelinhas, comentando, compartilhando no seu grupo de WhatsApp, compartilhando no seu grupo de Telegram, que isso é o que faz com que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. E hoje, terça-feira, esse episódio está sendo publicado originalmente na terça-feira, dia 19 de agosto, eu, Paulo Aragão, abro uma caixinha de perguntas no perfil do Instagram, do Cointelegraph Brasil. Então, se você buscar lá por Cointelegraph Brasil, você vai ver que no dia de hoje vai ter uma caixinha de perguntas. Então, se você tem qualquer dúvida sobre o mercado cripto, pergunta lá que a gente vai estar respondendo as melhores. A gente abre toda terça-feira essa caixinha e a gente sempre vai interagindo com vocês da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!